Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje a gente vai falar sobre eu me sinto muito diferente dos meus irmãos. Será que eu pertenço a essa família? Meu nome é Fernanda Ponzetto, eu sou estrategista e coach de vida e de negócios e é um prazer ter você aqui comigo. Pois é, o tema hoje é esse mesmo. Será que eu pertenço a essa família? Será que você já se sentiu às vezes muito diferente do seu irmão, da sua irmã? Você olhou e falou assim, meu Deus, eu projeto outras coisas, eu penso outra coisa, eu sou diferente, eu não quero ficar nessa cidade, eu não quero ficar com meus pais, eu quero outra vida. E aí tem irmão que olha daquele jeito e fala, ela é assim mesmo, ela não gosta da família, ela nunca está junto, ela nunca está unida, ou ele nunca está perto da gente, e blá, e blá, e blá, e um monte de gente julgando você, e na verdade eles não sabem sobre a hierarquia entre os irmãos. Era só isso. E eu vou te contar qual é a diferença entre irmãos dentro da visão constelação sistêmica e familiar. Então é o seguinte, se você é primeiro filho, o que acontece na visão sistêmica, na visão familiar? O primeiro filho, seja ele homem, seja ela mulher, há uma conexão maior com a mãe. Então é como se a gente dissesse que primeiro filho é o filho da mãe. Então, é importante você começar a pensar, epa, se eu sou o primeiro filho ou a primeira filha e eu estou conectado mais com a minha mãe, é porque dentro da hierarquia de constelações sistêmicas existe esse apego. Se você começa a pensar, Fernanda, mas eu não sou muito apegada à minha mãe, eu sou mais apegado ao meu pai. Isso quer dizer que talvez esteja acontecendo um processo inverso. Talvez a tua mãe seja muito apegada a você. Você ainda não notou, mas é ela que está ali atrás de você, tipo sombra, dizendo como tem que ser as coisas, como ela é feliz, como tem que ser. E aí ela fica ali, ó, bem em cima, entendeu? Então, na verdade, esse é o processo do primeiro filho. O primeiro filho está conectado com a mãe. Segundo filho. O segundo filho, a gente diz que ele pertence ao pai, então ele é mais apegado ao pai. Eu sou segunda filha, então eu sou apegado ao meu pai desde pequenininha. Então, pra mim, né, nessa visão de segunda filha, o meu pai é tudo. Ele é o cara, ele é o herói, né? Então, eu passei muitos anos conectadíssima a isso. Depois eu comecei a entender que os dois são importantes. Mas existe uma natureza do segundo filho de estar mais próximo do pai. E o que acontece com o terceiro filho? Será que você já percebeu aí, se você tem mais de 2 irmãos, esse terceiro, ele sai pro mundo? Ele quer viajar, ele quer fazer a vida diferente, ele quer mudar de opção, ele quer ir pro mundo. E é isso que diz a constelação familiar. O terceiro filho é o terceiro filho e ele é o terceiro do mundo. Ele vai pro mundo, então ele não tá nem aí se tem que seguir regra familiar, se a família ficou num lado, ele tem pro outro, se ele vai ficar 6 meses longe, se ele tá viajando e não liga. Então esse é o papel do terceiro filho, ele é do mundo. E aí fica lá um peso maior, né, do primeiro filho, então o primeiro filho conectado à mãe e também ao sistema da família, porque ele é o mais velho e acaba que esse filho mais velho, ele acarreta nesse peso maior, né, como se ele tivesse que ter ali uma responsabilidade na convivência familiar. E o segundo filho, se você não tem aí o terceiro irmão, é ele que acaba indo mais pro mundo. E o que é importante a gente olhar nessa relação entre irmãos? O irmão mais velho também tem uma hierarquia dentro do sistema familiar maior. Então, se eu tenho irmãos mais velhos, eu preciso olhar e respeitar esses irmãos mais velhos. Ah, Fernanda, mas meus irmãos mais velhos são mais malucos do que eu. Então, deixa ser maluco, né? Se ele é mais velho, você também não pode interferir. Se você é mais novo, ele precisa te ajudar. Se ele não te ajuda, então você também não faz nada. Olha que bom. Então, a ideia da organização familiar é a gente começar a entender esse fluxo de sistema. Então, quando a gente começa a compreender que eu, como filho mais velho, estou mais no seio familiar, como filho mais velho, eu tenho ali uma relação mais profunda com a minha mãe, eu começo a entender por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo.
O que começa a ficar ruim nas relações? É quando esse sistema, essa conexão de primeiro filho, por exemplo, com mãe, começa a impedir a liberdade. Então, aquela mãe que não deixa o filho fazer o que quer, ou a filha fazer o que quer, que não dá a liberdade dos filhos serem como são, né? Ou o filho muito apegado à mãe. Então, eu não vou fazer isso se minha mãe não escolher comigo, eu só vou escolher minha namorada se minha mãe apoiar, eu só vou casar com esse cara se ela disser que tá tudo bem. Então, começa uma relação onde não há liberdade. Então, o que o primeiro filho sente normalmente? Um peso, como se ele tivesse que ser o dono, né, daquela família, como se ele tivesse que ficar perto, como se o trabalho dele no dia a dia também fosse para a família. Então, é como se ele tivesse uma sensação de responsabilidade maior. E se você estiver se posicionando aí de uma forma errônea de segundo filho, é como se você estivesse querendo ocupar o papel do primeiro filho, sendo o primeiro filho com a visão de ser mais responsável. É como se o segundo filho, quando ele tá na posição errada, ele quisesse ocupar a posição do irmão. Será que você já viveu isso aí? Você, filho mais novo, filho mais nova, querendo se colocar como se fosse o filho mais velho, cuidando da família, cuidando dos irmãos. Posição errada. É hora de olhar e ver quem é você aí na hierarquia para alterar. Fernanda, como é que eu descubro se realmente eu sou o primeiro filho? Por que será que pode vir essa dúvida? A gente sabe que antigamente existia uma cultura de processos de abortos dentro da família e que muitas vezes as mulheres nem sabiam, nem identificavam. Não é como hoje que a gente tem essa comunicação, a gente sabe, né, nós mulheres vermos como é que estão os nossos ciclos. Antigamente era muito diferente. Então o que acontecia? Muito aborto sem a mulher saber. Então eu tive um fato bem específico, um cliente que para mim ali era claro que ele era terceiro filho. Então, o que é o terceiro filho? Uma pessoa do mundo, que está sempre viajando, fazendo aquilo que quer, tendo as próprias escolhas, sendo muito diferente daquilo que convive, né, entre pais e irmãos. E ali, para mim, era claro que ele era um terceiro filho, mas dentro da constelação sistêmica e familiar, a gente sempre checa, né? Não há adivinhações, é sempre checagem das informações. E aí eu falei pra ele, olha, o que você acha de perguntar, né, dentro de uma conversa bem amigável, né, com a tua mãe, o que você acha de perguntar pra ela se você realmente é o primeiro filho, porque ele achava que ele era o primeiro filho. E aí ele foi conversar com a mãe dele, então o que ele descobriu? Que a mãe dele tinha feito 2 abortos, então ele era o terceiro filho, por isso que ele era do mundo. Então os pais estavam responsabilizando ele para que ele ficasse em casa, para que ele fosse responsável, que ficasse no seio familiar e na verdade ele estava ocupando a posição certa dele. Ele era o terceiro filho, queria ficar no mundo. Então, gente, olha só como esse conhecimento pode mudar, pode alterar a forma como a tua família te vê, a forma como você se vê na sua própria vida. Já pensou aí? Você não é o primeiro filho, é terceiro filho e poderia estar ocupando outro tipo de papel. Então por isso que a gente vê muitas diferenças no seio familiar, né? As pessoas achando as coisas diferentes porque às vezes não estão nem sabendo que papel elas estão ocupando. Outra coisa importante para você, se você se acha muito diferente então dos seus irmãos, é porque você realmente tem papéis diferentes, então por isso que você é diferente. Cada um ocupa um papel. Se você é mais novo, o que é importante? Ouvir os mais velhos. Se não dá para ouvir os mais velhos, porque os mais velhos também estão aí cheios de coisas para resolver, então seja grato, né, por essa existência, porque você é o filho mais novo. Você pode perguntar, você pode questionar, você tem aí uma liberdade diferente, então isso já basta. Se você acha que a tua vida tá assim, tem uma confusão, manda essa mensagem pra mim, eu quero saber como é que tá aí a tua vida, eu quero entender como é que tá composto aí seus irmãos, se existe alguma confusão ou não, vamos olhar isso bem de pertinho. Se você gostou desse conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho pra gente poder ficar mais vezes juntos. Obrigada e até a próxima!